Oi, pessoal do oitavo ano. Estamos iniciando mais uma semana de estudos, do nosso volume 3 do PET. E esta semana nós vamos trabalhar o tema Economia Globalizada, Regionalização por Blocos Econômicos e Países do Norte e Sul. Para adiantar já nesse título, quando fala países do Norte e países do Sul, eu estou me referindo a uma das formas de regionalizar o mundo, que seriam os países do Norte, os países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão, Canadá, e os países do Sul seriam os países subdesenvolvidos em desenvolvimento, que inclui Brasil, países da África, tá? E também o texto dessa semana, na página 50, vai falar um pouquinho do que vem a ser a economia globalizada, Essa economia que interage aí com todas as partes do mundo todo. Então, de acordo com a definição trazida aí no livro, na apostila de vocês, a economia globalizada pode ser definida como a diminuição ou a eliminação das barreiras alfandegárias, O que seria barreiras alfandegárias? Quando você vai vender um produto de um lugar para o outro, de um país para o outro, você paga taxas para que esse produto entre no outro país, E o Brasil para receber esses produtos também, Que seriam então taxas, impostos, valores atribuídos aos produtos, tá bom? Isso é feito porque os produtos têm valor, E isso também serve para estimular aí a circulação de mercadorias e capitais entre os países, tá? Foi criado também o que a gente chama de blocos econômicos, que é uma tendência para fortalecer a economia. Então, vou dar dois exemplos. O primeiro bloco econômico que nós fazemos parte, o Brasil, seria o Mercosul, tá? Mercado Comum do Sul, tá? Fazem parte dele os países aqui da América do Sul, A Venezuela foi o último a entrar, a Argentina, Paraguai, Uruguai fazem parte, E temos o NAFTA, que é o acordo norte-americano feito entre Estados Unidos e o Canadá, tá bom? São exemplos aí que nós temos e até é citado no texto de vocês, tá? Na página 51, dando sequência ao texto, vai vir trazendo mais detalhes do que eu expliquei no início da nossa conversa, que seria a divisão em países do norte e países do sul, países desenvolvidos e países emergentes ou em desenvolvimento, tá bom? Começando uma explicação sobre as atividades, a primeira questão, vocês têm um mapa mundi, mostrando aí os principais blocos econômicos que foram citados na página 50 do PET de vocês, tá? Então, tem duas questões de interpretação de texto, de qual bloco o Brasil faz parte, que eu falei que é o do Mercosul, E vocês vão falar quantos países fazem parte dele, tá? Ah, mas o texto não falou? Dá uma pesquisada que vocês acham e até amplia o conhecimento de vocês. Na letra B, de acordo com o mapa mundi, sobre os blocos econômicos, existem países que fazem parte de mais de um bloco, tá? Já respondendo a essa pergunta, um país pode fazer parte de mais de um bloco econômico. Lembrando que o bloco econômico tem por objetivo fortalecer a sua economia. Então, um país pode sim fazer parte de mais de um bloco econômico. Vocês vão perceber que os Estados Unidos faz parte de mais de um bloco. Além do NAFTA, ele faz parte de outros blocos, tá? A questão 2 tem aí a divisão em países do norte e países do sul, tá? E aí vocês vão responder, a maioria dos países faz parte do norte ou do sul? Letra B, como que o Brasil está classificado dentro dessa regionalização? Ele pertence aos países do norte ou pertence aos países do sul? Tá aí, justificar a resposta de vocês. A questão 3 é para vocês responderem sobre a questão do nível de desenvolvimento, Não se falava em dois mundos, como países desenvolvidos e subdesenvolvidos, E aí vocês vão explicar essa frase. A questão 4, vocês têm uma charge aí, vocês têm uma tirinha da Mafalda, tá? E vocês vão falar o que vocês entendem por desenvolvimento e por países subdesenvolvidos e se vocês concordam com essa classificação. A questão B da 4 fala se é possível afirmar que em um país há regiões mais desenvolvidas e outras menos desenvolvidas. Explicando com mais detalhe essa questão, vocês vão dizer se
um país como o Brasil, ele pode ter áreas mais desenvolvidas ou pode ter área menos desenvolvida. Aí a gente pode pegar o nível de desenvolvimento da região sudeste e da região nordeste, por exemplo. E aí vocês justificam a resposta de vocês. A questão 5, vocês têm uma charge, né, mostrando a parte norte do nosso planeta maior e a parte sul menor. Quem fez, né, produziu essa charge foi o Milor Fernandes, né, e ele faz essa charge como crítica ao processo da ordem globalizada que nós vivemos, né, e aí vocês vão comentar os pontos positivos e negativos da globalização. Lembrando que a globalização ela é benéfica porque nós temos acesso a todos os produtos, a todas as informações por meio dos meios de comunicação de qualquer lugar do mundo, mas por consequência, né, da globalização, a desigualdade social no nosso país, nos países mundiais, também tende a aumentar. Os países mais ricos ficam cada vez mais ricos e os países mais pobres criam cada vez mais dependência dos países mais desenvolvidos, tá? Com essa atividade a gente encerra a terceira semana. Lembrando que se vocês ainda não enviaram as atividades do volume 1, volume 2, volume 3 e revisão que está no Face de vocês, por gentileza está enviando, porque essas atividades estão contando como carga horária de vocês. Bons estudos, boa semana e até mais!